É isso aí, torcida do Timão, e vamos aqui, pessoal, para mais uma notícia, mais um conteúdo, trazendo para vocês, pessoal, agora apito final aí, repercutindo o empate heróico do Corinthians com o Bahia, gol no finalzinho praticamente ali, decisão da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Se não é inscrito no canal, torcedor corintiano, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora para mais um conteúdo, bora para mais um pós-jogo do Corinthians. A esquerda driblou todo mundo. André Ramalho, Romero, o menino... Léo Maná. O Léo Maná, porque o Léo Maná não dá pra jogar no Corinthians, né? Não dá, né? Aí faz o gol, 1-0, aos 43 minutos do primeiro tempo o Gilberto faz o gol. Aí vem o Corinthians, Igor Coronado, Breno Bidon, que jogou muita bola, meteu, aí o Hector Hernandes vai e faz o gol de empate. Esse empate, o que significa pro Corinthians, Quesada, além de um ponto? Um baita resultado, se levar em conta que o Hugo Souza não jogou, Garro não jogou, o Memphis não jogou, Gustavo Henrique não jogou. Titular e Yuri. Só Yuri. Quer dizer, um time que não estava com as principais peças, foi até a casa do Bahia, que vai disputar, ele está disputando Libertadores, e conseguiu arrancar esse empate. E olha, hein? Quase que no quase final que do vence, jogo, se o Breno Bidon passa a bola pro Romero, o Romero faz o gol. E teve um gol do Thales que foi anulado antes, né, por impedimento, que foi corretamente Que anulado, mas tava impedido. Assim, o Corinthians fez o primeiro tempo muito ruim, né, e o Léo Maná realmente fez um Olha o jogo tão Thales ruim. aí, ó. Já tá, mas tem início da jogada pra falar se tava impedido ou não? Não dá pra ver. Não dá pra ver. Não dá pra falar. Não dá, Essa não imagem dá. a gente não consegue. Nós não temos essa imagem. Na transmissão, só uma observação, ele está um pouquinho... Na frente da linha do meio campo. Um pouquinho à frente. Tá, tava impedido, pronto, acabou. Pronto. Marília. O Corinthians fez um primeiro tempo ruim, uma escalação totalmente reserva, tirando o Yuri, que saiu jogando. E aí o Léo Maná, de fato, foi talvez o pior jogador em campo no primeiro tempo, mas o Bahia fez o gol aos 45, depois, de fato, ter tido mais volume de jogo. Quando volta para o segundo tempo, antes do Everton Ribeiro ser expulso com 5 minutos, 4 minutos do segundo tempo, o técnico do Corinthians já havia feito mudanças. Tirou o Yuri, colocou 3 zagueiros, colocou mais um zagueiro em campo, mudou o jeito do Corinthians jogar e aí, na sequência, o Everton Ribeiro foi expulso. Eu acho até que se tivesse esperado um pouquinho, talvez o Yuri tivesse permanecido em campo, né? Porque o desgaste dele, que é enorme, é verdade, mas talvez ele tivesse permanecido em campo. E aí o Corinthians foi melhor até no segundo tempo, claro, com 1 a mais, mudanças pequenas. Teve Everton a chance Ribeiro foi expulso. Foi expulso com 4. Teve a chance do Thales, que foi anulado. Teve o gol do Hector, que fez um gol depois de passar 35 minutos em campo sem ter tocado na bola. E quem fez a jogada do primeiro gol Bidon. foi o Luciano Juba, que jogava no Esporte Miquelete, ajudando a gente. E aí no finalzinho ainda teve essa chance que você falou. O Bidon também jogou bem. Destaque. Vamos lá, o Godoy, um ponto pro Corinthians, que foi campeão, sai jogando contra o Bahia, que é um time que tá aí para chegar na Libertadores, e campeão baiano, é importante esse um ponto, né, Godoy? Excelente, principalmente jogando desfalcado como jogou, o time considerado reserva ou alternativo. E jogar lá na Fonte Nova é muito difícil, e principalmente com o torcedor do Bahia presente e incentivando a equipe que vem da conquista do título baiano. Por falar em coisa boa, como esse ponto conquistado lá, Neto, amanhã nós teremos lançamento da nova programação da Band Paulista. Parabéns. Lá em Bauru, a equipe toda lá comandada pelo Carlinhos, Salomão e o Tonei, para os empresários e os publicitários. Amanhã, lá em Bauru, então, o lançamento da nova programação da Band Paulista. Que isso é muito legal. Vamos lá, o Cris Lima, você que está aí direto da Fonte Nova, né? Acho que tem outro nome, né? Por causa de Beth, não tem? Tem. Por que não pode falar? Que bobeira isso, cara. Bobeira isso, pô. Não tem nada a ver. Mas tudo bem, é que eu não sei o nome. Se eu soubesse, eu falava. É o seguinte, ô Cris, qual que é a ideia sua? Qual que é a visão sua? O que você viu no jogo? O que você pode falar? Até porque, como o Bahia time titular, Corinthians time reserva, o Corinthians no segundo tempo quase ganha o jogo. Fala pra nós, Cris.
Tudo bem, craque Neto? Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha só, a impressão que a gente ficou aqui assistindo o jogo na Fonte Nova é que o torcedor do Bahia chegou com muita expectativa até os 44 minutos do segundo tempo. Estava comemorando esse 8º triunfo seguido. Aqui a gente aprende, viu, craque Neto, na aula número 0 de jornalismo esportivo, que não é vitória do Bahia, é triunfo do Bahia, tá? Para o torcedor não ficar chateado. Até os 44 minutos do segundo tempo, o torcedor do Bahia estava comemorando esse 8º triunfo seguido, até que apareceu uma cabeça no meio do caminho, né, do Hector Hernandes. O que a gente conseguiu reparar é que o torcedor veio com muita expectativa, mas também com muita tranquilidade, porque sabe que o time do Bahia está jogando bem. Um depoimento de um torcedor até chamou a nossa atenção. Ele falou, olha, em outros momentos, em outras épocas, a gente vinha com muito medo para o estádio, com medo de algum problema na zaga, algum problema no setor ofensivo, mas não, a gente está tranquilo porque sabe que o Rogério Ceni tem esse time na mão. Foi o que aconteceu no primeiro tempo, foi muito que a gente reparou, o Bahia usando principalmente o lado esquerdo para atacar. Foi assim que conseguiu chegar ao primeiro gol. É isso aí, torcida do Timão, empate heróico, né, do Corinthians aí, mesmo que o juiz pesou muito pro lado do Bahia, né, o Timão conseguiu arrancar o empate lá na Fonte Nova. É difícil demais jogar lá, cara, todos os times grandes, ainda mais com esse time do Bahia que parece ser muito qualificado, então assim, é muito difícil jogar na casa do Bahia. O Bahia provavelmente vai brigar lá na parte de cima do campeonato. Então assim, foi um empate heróico sim do Corinthians. É um time que está aí, né, ainda meio que ressaqueado por conta do título paulista, comemoração do título paulista. Muitos jogadores titular nem foram, né, para a Fonte Nova e mesmo assim conseguiu sair com o empate. Teve um gol anulado do Romero, né, que para mim foi um golaço, esse gol anulado do Romero, mas eu tô feliz pelo empate. Foi uma boa partida, estreia de Campeonato Brasileiro, e Campeonato Brasileiro é assim, né, pessoal? Pontuar fora de casa, um ponto fora de casa é como vitória, e dentro de casa sabemos da força do Corinthians. Corinthians não sabe o que é perder em Itaquera, demonstrou, né, muita garra nesses dois títulos, desses dois jogos do título paulista. Se o Corinthians jogar assim a temporada toda, vai dar muito trabalho, vai brigar na parte de cima, né? Lembrando que o Timão vai disputar a Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e ainda tem, né, o Campeonato Brasileiro. É isso aí, torcedor corintiano, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueçam, pessoal, de ativar o sininho das notificações, porque assim que a gente postar um conteúdo relacionado ao Timão, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Desde já agradeço, valeu!